Boa tarde a todos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Ana Paula. Boa Dia tarde, de luta. secretária. Boa tarde. Hoje é dia de luta pela saúde da mulher. Então, a Sequali, a Secretaria de Economia por meio da Sequali, que é a nossa Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, junto com a Saúde, nossa Subsecretaria aí de Saúde e Segurança no Trabalho, promoveu essa palestra de hoje para a gente debater esse tema sob uma perspectiva muito bacana com a Fabi Gotti, que é a nossa colega, fisioterapeuta. Pode colocar ela na tela aí para a gente já apresentar ela. Bem-vinda, Fabi. Fabi Obrigada. é fisioterapeuta, é especialista em imagem, ela faz análise facial, auxilia muitas mulheres a reconquistar a autoestima, e vai ser esse o nosso tema hoje, a gente falar sobre autoestima como um requisito para a saúde da mulher também. Ter autoestima é também ter saúde, né, Fabi? Ana Paula, me ajuda a apresentar a Fabiana, né? Ela tem certificações internacionais, é uma pessoa que a gente tem, para tratar desse tema, não teria melhor. Fabi, seja bem-vinda. Boa tarde, secretária. Fabi é nossa prata da casa, né? Nossa fisioterapeuta, trabalha aqui na Subsaúde com Reiki e é uma expertise nessa consultoria de imagem. Eu sou suspeita porque eu já ouvi falar algumas vezes e foi muito bom ter suas palestras, já teve palestra com a gente aqui na Subsaúde, no Buriti. Então, nós estamos aqui ansiosas para ouvir, porque realmente autoimagem é saúde mental, autocuidado, harmonia com si, com o ambiente, né? Então, Fabi, a palavra é toda sua. Eu espero que a gente tenha uma tarde muito boa, ouvindo você com essa fala gostosa sempre, né? Agradeço muito, doutora Ana Paula, né? Principalmente a você, Adriana, pelo convite. É uma honra poder fazer parte desse momento da Sequali. Eu fiquei muito honrada. A gente, enquanto servidor, se sente muito acolhido, não é? Quando é percebido assim e que pode contribuir com novos talentos, ainda que não façam parte, né, da fisioterapia em si. Mas quando a gente está falando de saúde, a gente não pensa nunca em uma pessoa como uma coisa só, né? Nós somos um conjunto aí de sensações, percepções, imagens, enfim. E eu espero poder contribuir com vocês hoje à tarde, viu? Boa sorte na palestra, Fabi, vai ser excelente. Muito obrigada. E aí, como que a gente faz agora? Eu já começo aqui, doutora? Pode começar, e eu e a Ana Paula saímos da tela e a tela é toda sua. Então, tá bom. Vou compartilhar aqui, então, com vocês a tela. E aí, quando eu compartilho a tela, eu vou perder a possibilidade de ver as conversinhas no chat, enfim, para poder interagir. Porque em tempos de pandemia, quem me conhece sabe, eu sou muito brincalhona, gosto do tete a tete, do olho no olho. Então, como eu vou estar do lado de cá, eu preciso da colaboração de vocês, da participação de vocês, e se tiverem dúvidas aí no final, eu vou ter um tempinho para a gente poder debater, tá bom? Então, vamos lá, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Hoje a gente vai falar, então, sobre autoestima, autoimagem e saúde. Eu devo confessar que quando eu fui convidada, gente, para poder falar sobre esse tema, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque é um tema tão profundo e muitas vezes a gente acaba encontrando condições de aprofundar na psique humana. Mas eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, não é? Então eu vou poder falar com vocês um pouco mais sobre essa imagem, sobre essa estima que a gente conquista por meio da imagem. Então, quando a gente pergunta, né, se questiona o que é a imagem, a gente para e fica, o que é a imagem? Para que eu possa conseguir interpretar uma imagem, eu vou precisar entender sobre alguma coisa ou sobre algo. Ou seja, vai ser uma impressão que eu vou ter de alguma coisa. Como boa cristã que sou, né, quem me conhece sabe, eu gosto muito de estudar e acredito muito na divindade, eu não poderia deixar de trazer essas imagens, não é?
Essas imagens, elas são distintas, mas se você observar bem, existe aí uma certa similaridade na ideia do que elas trazem como informação. Então, no divino que nós somos, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos essa porção, essa partícula divina, não é? Então, por que a gente vai se comparar com o leito de um rio ou com um sistema sanguíneo, quando, na verdade, eu sou um tronco, eu sou uma raiz, eu sou um caule, não é? Cada um vai ter a sua beleza e todos nós vamos ter condições de cumprir aí as nossas missões. Eu falo que isso é tão sério e tão certo que tudo que a gente olhar e observar vai haver aí uma certa assinatura divina. Então, quando a gente pensar nos estados da matéria, eu vou ter o líquido, o gasoso e o sólido. Se eu pensar no corpo humano, eu vou ter cabeça, tronco e membros. Eu que trabalho com o rosto, eu uso muito aquela classificação, né, de altura, largura e profundidade do tamanho da cabeça. E temos cabeças distintas de várias formas, rostos super diferentes. Ainda que eu seja gêmea univitelina, que eu tenha alguém igualzinho a mim, nós seremos diferentes. Então, essas considerações, essas particularidades, elas são importantes para que a gente comece a pensar em quem nós somos. Então, quando a gente olha para alguém e vê essa pessoa sorrindo, você fala, nossa, ela está feliz. Mas será que está feliz mesmo? Nós, quando estudamos a face, a gente percebe que existem ações de músculos que, quando de fato experimentamos uma alegria, essas ações musculares, elas possuem uma dança e elas se ativam juntas. Então, quando alguém sorri, mas esse sorriso não chega aos olhos, a gente costuma dizer que é um sorriso falso, não é? Tipo, é um sorriso sem vontade de sorrir. O que a gente vai falar em tempos de pandemia? Em que o sorriso, a expressão facial, ela é tão importante e ainda assim a gente não consegue ler exatamente o que está escrito no rosto do outro. Eu tenho somente o olhar, a moldura dos meus olhos com as minhas sobrancelhas. E aí, gente? Como é que eu vou saber identificar como é que aquela pessoa está? Ela está bem? Ela está mal? Ela está feliz? Ela está triste? Ela está com raiva? Ela está atenta? São tantas as possibilidades. Então, a gente sempre fala que os nossos olhos, enquanto janelas da alma, eles vão dizer muito a nosso respeito. E quando eles estão chorando com lágrimas, a gente é capaz de dizer, nossa, ele está muito triste. Só que essa tristeza ela pode acontecer independente de sair lágrimas. E percebam o tanto que é importante a questão do nosso rosto quando a gente entrelaça isso com a imagem. Até mesmo no reino animal, a gente vai conseguir saber se um animal está feliz ou se ele está triste. Eu não sei vocês, aqui em casa eu tenho 2 filhas caninas. E aí dá para saber direitinho a hora que uma está com raiva porque não ganhou petisco ou porque não foi passear, a hora que está entediada, a alegria que sente na hora que a gente está fazendo um carinho, um chamego. Então, todas essas expressões faciais, elas nos auxiliam quando a gente está falando sobre a imagem. Tá, Fabi, eu entendi então o que é a imagem. Mas a gente não veio aqui para falar de imagem, né? A gente veio para falar de autoimagem. E aí, isso se torna um pouquinho mais complicado. Porque a autoimagem é uma imagem que eu tenho sobre mim mesma. Gente, que complicador, né? Porque quando a gente para perceber quem nós somos, a nossa autoimagem, isso significa dizer que existe ali dentro da gente uma balança. E nessa balança vai haver uma organização sobre quem eu sou. Uma balança, uma parte dessa balança vai me trazer o real
aquilo que é palpável. Então, eu me olho no espelho e eu consigo me tocar, eu consigo perceber como é o meu cabelo, como são minhas sobrancelhas, meu nariz, minha boca, olhar o meu corpo e ficar feliz ou não. Mas, em princípio, é algo real, que os meus olhos percebem por esse reflexo. Só que eu tenho uma outra porção da minha balança, e essa é super subjetiva, totalmente fluida. Eu não consigo tocar nela, mas ela tem um peso, ela causa um impacto interno tão grande ou até maior do que essa imagem real que eu percebo. Sabe como que isso acontece? Quando a gente está lá, bebezinho. Eu falo que, mais uma vez, Papai do Céu, ele é tão inteligente que quando ele cria o filhotinho, seja o filhotinho humano, seja o filhotinho de qualquer outro bichinho, né? Gatinho, cachorro, o que for, eles vêm com uma característica muito peculiar. Nascemos com os rostos bem redondinhos, olhos bem arredondados. Esse rosto dilatado, essa informação que a gente traz logo enquanto nasce, é o que faz com que o ser humano mais velho tenha vontade de acolher, de abraçar, de cuidar. A partir do momento em que a gente vai crescendo, o nosso rostinho vai se modificando. Não quero chegar na parte que a gente vai estar idoso. Não quero. Mas é o nosso caminho e, se Deus quiser, sermos idosos, é sinal que a gente vai ser um jovem que deu certo, né? Mas aí, voltando lá no nosso bebê. O bebê, quando ele nasce, ele tem esse rostinho bem redondinho e o cérebro dele, o HD dele, está limpinho. Então, ele consegue absorver o máximo de informações que existem na face da Terra, criando conexões sinápticas maravilhosas. Ele vai sugando como uma esponja tudo aquilo que a gente está trazendo como motivação. Aí, quando ele consegue fazer uma pinça grossa para levar a comida a primeira vez à boca, papai e mamãe ficam lá, que alegria! Porque, de fato, é um feito para esse bebê. E aí esse bebê se sente bem. Aí ele cresce mais um pouquinho, vai para a escola, chega naquela fase que vai treinar a pinça fina. E está lá desenhando. Chega com aqueles desenhos quase iguais os de Picasso, né? E aí a mãe e o pai olham e falam, nossa, mas que desenho maravilhoso. É um garrancho. É a coisa mais horrorosa que tem na face da Terra. Mas o pai e a mãe estão lá, nossa, mas é lindo demais. Conta para a mamãe o que você fez nesse desenho. E eles estão enaltecendo essa criança. Aí chega na fase que está o meu agora. 15 anos de pura gostosura, estudando para o PAS. E aí um dia eu chego em casa e ele diz assim, mãe, fiz todos os meus deveres de casa. Estou assim em dia, foi super difícil, mas eu consegui. E eu viro para ele e digo, não fez mais que sua obrigação. Oi? A criança, o bebê, a criança, o adolescente, eles precisam desse feedback emocional. Quando a gente promove retornos que são positivos, isso vai fazendo com que a estima dessa criança vai se fortalecendo, dizendo assim, eu consigo, é difícil, mas eu dou conta. Eu consegui pegar um garfo, eu consegui levar minha comidinha à boca, eu consegui desenhar para o papai e para a mamãe, eu consegui fazer meu dever de casa. Mas quando ele escuta o que eu falei, tipo, não fez mais que a sua obrigação, e quantos de nós já não ouvimos essa frase? Não fez mais que sua obrigação. Ou quantos de nós já não falamos essa mesma frase, não é? Isso causa uma certa trinca, uma fissurinha nessa estima, nessa capacidade que eu tenho de perceber o quão maravilhoso eu sou para executar algo que inicialmente é muito difícil para mim. Isso acontece muito conosco quando a gente vê alguém por uma primeira vez. Aquele ditado, a primeira impressão é a que fica, todo mundo é capaz de dizer, ou então, será? Mas a primeira impressão registra muita coisa.
Em 1 milésimo de segundo, a gente olhando para uma pessoa, a gente consegue perceber a classe social, o grau de escolaridade, o gênero dessa pessoa. A gente consegue perceber se ela está triste, se ela está feliz, ou então estados de humor, e assim por diante. E essa primeira impressão, ela vai ser muito importante no nosso dia a dia, porque ela vai nos ajudar a fazer uma leitura sobre alguma imagem que nós vamos estar vendo. Então, quando eu vou falar sobre autoimagem, não é somente essa aparência que eu estou dizendo. Eu também estou correlacionando algo que tem relação ao valor, à estima que eu tenho por mim, a capacidade legítima de me apreciar, de olhar para mim e me comparar comigo mesmo e perceber assim, nossa, onde eu estava e onde é que eu estou hoje? Que bacana isso! Que legal eu estar cada dia mais evoluindo. E aí você pode me perguntar, mas Fabi, peraí que eu não estou entendendo. Quando eu então olhar uma pessoa e pensar assim, nossa, meu santo não bateu com dela, ou então eu olhar para uma pessoa e gostar muito e falar assim, nossa, eu quero ser amiga dessa pessoa porque ela é muito legal. Isso quer dizer que tem a ver com estima, imagem, com primeira impressão? Tem tudo a ver. Quando a gente bate o olho em uma pessoa, ou em um objeto, ou em alguém, né, em alguma imagem que a gente está vendo, essa imagem ela é captada pela nossa retina, e antes que ela seja processada no nosso córtex visual, que vai trazer para a gente a racionalidade da coisa, né? Se de fato aquilo é pensado, né? Raciocinado ou não, vai ser a amígdala. Então, esse cérebro límbico, que é o cérebro das emoções que a gente fala, ele vai reagir emocionalmente a uma imagem antes que você possa pensar sobre o que quer que seja. Isso significa dizer que sabe aquelas memórias de quando você era criança, que você era bebê, que papai e mamãe estavam ali aplaudindo ou não você? É nesse momento que elas vão começar a ser ativadas. E aí você vai começar a pensar, por que será que eu não gosto dessa pessoa? Porque o seu cérebro, a sua amígdala, para ser mais específica, ela reconheceu ali algo que trouxe um alerta. Essa estrutura, gente, ela reage simplesmente às emoções. Então, é aquela estrutura que Papai do Céu colocou lá, e quando éramos ainda homens primatas, né? Do lutar ou fugir, é ela quem está agindo. Então, houve ali alguma leitura nessa imagem, muito provavelmente no rosto, que é onde nós nos conectamos inicialmente, e aí o seu cérebro lembrou daquela memória que você já nem se lembra mais, e falou, sei não, hein? Tem um olho que está parecido com aquele daquela situação. E aí você já entra em estado de alerta. E isso acontece em milésimos de segundo. A gente não consegue racionalizar isso imediatamente. Essa racionalização, ela acontece um pouquinho depois, e aí você para. Ou seja, é instintivo, é impulsivo. Então, se eu fosse falar de imagem, a imagem ela é sustentada por 4 pilares. Nos Estados Unidos, né, eles chamam de ABCD da imagem, que, na verdade, no Brasil seria o ACCD, que é a aparência, o comportamento, a comunicação e a comunicação digital, né, a Digital Communication. Então, quando a gente vai falar sobre imagem, a gente sempre pensa inicialmente na aparência, não é? A gente está sempre assim, fulano estava lá com óculos maravilhoso. Ou então, sabe aquela que estava de batom vermelho? Sabe aquele cara que deixou a barba crescer? Se a pessoa não está nos extremos, é onde a gente se apoia. Geralmente no rosto dessa pessoa ou em algo que chame muita atenção. Só que a gente precisa se lembrar que a imagem, ela não é somente a aparência. Essa aparência, sem os outros pilares, ela não é sustentada. Quando eu estava me formando,
uma professora minha na consultoria de imagem contou pra gente uma história que era a seguinte. Tem muitas pessoas aqui, eu acho que da área de saúde, e eu também da área de saúde, trabalhei muitos anos em UTI, e não sei se todos sabem, mas quando a gente entra na UTI, existe um vestíbulo que você troca de roupa, a roupa da rua você retira, e você vai vestir ali um capote, uma roupinha que é especial, né? Geralmente em locais que exigem muita asepsia, isso acontece. Então, centros cirúrgicos, nas UTIs e assim por diante. E aí, esse médico chegou, trocou, deve ter embolado a sua roupinha para colocar ali no escaninho, guardou a roupinha e fez um plantão aí de 12, 24 horas, não vou me recordar agora. No dia seguinte, então imagine que esse doutor passou uma noite inteira, um dia inteiro nessa UTI, e no dia seguinte ele pega aquela roupinha, então tá lá com o cabelo naquele modelo, remela no olho, mal escovou o dente, vestiu a roupinha que estava ali dobradinha e saiu, foi para frente do hospital, onde ele encontrou com um enfermeiro que estava de plantão na ambulância e junto com o motorista ficaram ali batendo um papo. Eis que vem surgindo uma senhora muito elegante, muito chique. E essa senhora estava muito áspera. E ela gritava, eu preciso de um médico. Onde está o médico? E aí, esse doutor falou, pois não, senhora, posso ajudá-la? E ela disse, você não me ouviu? Eu preciso de um médico. Eu fico imaginando aqui, como será que a aparência dele, como é que seria que essa aparência dele estava? Que na cabeça dela, a aparência de um médico deveria ter um grau elevado. E ele disse, pois não, senhora, eu sou o doutor fulano de tal, eu posso ajudá-la? E aí ela, nossa, me perdoe. Olhando o senhor assim, eu jamais diria que você é um médico. E aí ele disse, para a senhora ver como são as coisas. Quando a senhora estava vindo de lá para cá, do estacionamento para cá, olhando para a senhora, eu imaginei que a senhora fosse uma mulher extremamente elegante. Então, essa história, ela contempla um pouquinho do horror que é uma aparência sem uma substância que vai dar a sustentação. A comunicação digital, ela também vai acontecer quando a gente está ali trocando mensagens no WhatsApp ou mandando um e-mail. Tudo isso corrobora para a nossa aparência, para a nossa imagem, para a forma como os outros estão nos vendo. Quem aqui já viu o filme da Anne Hathaway? Esse O Diabo Veste Prada. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para me conectar um pouquinho com vocês, mas eu quero saber quem aqui já viu esse filme. Ninguém está falando comigo hoje? Oi, Isa Maria! Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa aparência que está a nossa protagonista, né? A Andy, que era a Andrea. A Andrea trabalhava em uma... Pensa só, a Andrea era jornalista. Ela era espetacular enquanto jornalista. Uma mulher extremamente técnica e capaz. Tanto é que ela conseguiu entrar numa das maiores revistas de moda do mundo, nesse filme, não é? Como assistente da CEO, ou seja, era um dos cargos mais altos que estavam disponíveis. Então, tecnicamente, o currículo dela fez toda a diferença para que ela fosse chamada para esse emprego. Mas a Andy era uma mulher que não se incomodava muito ali com a aparência. Parece até que intelectualmente ela tinha 5 estrelas. E na aparência, será que isso estava corroborando essa informação sobre o grau de intelectualidade que ela tinha? Se a gente começar a analisar o vestuário dela, e obviamente todo quem já viu aqui o filme vai saber que ela vai ficar maravilhosa depois, mas se a gente for analisar o vestuário dela,
Eu posso olhar e com um certo esforço falar assim, não, ok, ela linkou aqui o tom de azul do suéter com o azulzinho que tem na saia. Ah, não seria o tom de azul que eu escolheria para ela, mas enfim, vamos colocar. Ela fez um mix também de texturas, porque eu tenho uma trama no meu suéter e eu tenho o xadrez da lã, a textura dessa lã. Tá. Ficou bom? Ficou ruim? O que é importante a gente olhar? Parece que essa é uma imagem que me remete a uma estudante, alguém que... Ela me remete uma sensação de credibilidade, de autoridade, de poder, enquanto jornalista, enquanto uma pessoa extremamente capacitada e técnica. Tempos depois, ela fala para o amigo dela, né? Está sofrendo muito um assédio moral. E ela fala, eu estou fazendo de um tudo. Ele fala, de tudo você não está fazendo. E é quando ela acorda, a ficha dela cai e ela começa a conciliar a aparência com o seu comportamento intelectual, com o seu comportamento pessoal, profissional, com a sua capacidade de se comunicar. Porque a gente pensa que quando falamos de moda, nós estamos falando sobre algo que seja fútil e passageiro. Mas a realidade é que, enquanto nós não estamos em praias de nudismo, nós precisamos da vestimenta para cobrir o nosso corpo. E essa vestimenta comunica, ainda que a gente não queira. Tudo comunica o tempo inteiro. Então, a maneira com que nos vestimos, a forma como nós nos portamos, está sim comunicando e nos dizendo algo sobre aquela pessoa. Quer ver mais um exemplo? A chefe, a tal da CEO Miranda. Gente, a Miranda traz todas as informações necessárias para que você olhe para ela e perceba a autoridade. Ela utiliza o alto contraste nas suas roupas. O cabelo dela, apesar de assimétrico, ele não tem um fio fora do lugar. Ele é extremamente texturizado, ele tem volume. Olha só o blazer que ela usa. Desculpa, eu apertei meu aparelho e ainda estou mordendo a minha bochecha. O blazer que ela usa, ele possui até essas abotuladuras como se fossem jaquetas que remetem às jaquetas dos militares. Tudo isso é informação que o nosso cérebro, enquanto está lá processando a imagem, ele está buscando esses símbolos para que eles sejam transformados nessa imagem. E esses símbolos ou arquétipos que a gente fala, eles vêm de inúmeras formas. Eles podem vir com linhas, com cores, com texturas, com volume. São N as ferramentas. Eu gosto tanto dessa atriz, a Meryl Streep, porque cada personagem que ela faz, ela consegue se colocar nessa pele e ela consegue fazer e acontecer diferentes características de pessoas, mesmo tendo o mesmo rosto e a mesma voz. Se a gente pegar aqui a Dama de Ferro que ela fez, né, a Margaret Thatcher, ou a Miranda, as duas vão ter ali imagens, mensagens de autoridade, de poder. Mas cada uma delas de um jeito diferente. O que significa dizer que nós somos únicos. E ainda que um cliente chegue para mim e diga, Fabi, eu quero passar mais autoridade, mais refinamento, vai ter algo que é só dele. Vai ter um estilo que é próprio. As duas remetem a algo de autoridade, mas uma tem um quê muito mais moderno e criativo do que a outra, que é muito mais tradicional, muito mais madura. Percebem? Então, a pergunta é, como é que está a sua imagem hoje?
Você se conhece o suficiente para saber quem é você? Você possui esse autoconhecimento para entender quais são seus talentos? Qual é o valor que você se dá? Como é que está a sua estima? Ou será que você está olhando para o tronco de uma raiz, para aquela raiz daquela árvore, quando, na verdade, você é um brônquio de um alvéolo lá, de um pulmão, cheio de ramificações, com funções diferentes? Nós temos caminhos diferentes, percursos diferentes, jornadas diferentes. Somos únicos, lindos, incríveis à maneira de Deus. Então, quando a gente vai falar dessa sensação de como é que os outros estão me vendo, será que as pessoas estão me vendo da maneira que eu gostaria que elas me vissem? Como é que será que eu posso trabalhar o meu autoconhecimento para que a minha autoimagem seja adequada com quem eu sou de fato? Para que eu mostre ao mundo quem eu sou? Tem uma colega minha muito engraçada que ela diz o seguinte: Fabi, olha, ferramenta para autoconhecimento vão ter N. Você tem aí a psicoterapia, né, as terapias, você vai ter a filosofia, você vai ter a religiosidade, você vai ter a astrologia, a borra de café, o tarô. Qual é a sua crença? Qual é o seu valor? A partir do momento que você descobre quais são os seus valores, fica mais fácil traduzir isso em investimento, fica mais fácil traduzir isso no comportamento, fica mais fácil traduzir isso no gestual. Se alguém prender minhas mãos aqui, eu não sou ninguém, porque é meu falar com as mãos. Uma boa descendente de italianos. É meu falar alto. Eu não vou conseguir falar com aquela voz modulada. Então, quando a gente fala que tudo influencia, eu estou dizendo tudo mesmo. Quando a gente olha para alguém que está cabisbaixo aí na rua, não tem como não pensar que esse corpo está dizendo para mim que, olha, eu estou tão cansado, eu não estou bem. É diferente de um corpo que está ereto, que busca a sua posição diante da vida. Enquanto fisioterapeuta, e aí eu volto lá um pouquinho, como é que um chefe como esse me passaria autoridade se ele se encolhe, enrola seus ombros para poder proteger as suas dores do seu coração? Como que esse chefe vai me passar uma autoridade se ele está sentado em cima do sacro dele, deixando aquela pochetezinha, a barriguinha, ficando cada vez mais proeminente? Ele fica até um pouco mais baixo. Nenhuma roupa que eu colocar aqui, por mais autoridade que ela tenha, vai deixá-lo com essa sensação de fato da autoridade. A nossa postura corporal, né, a nossa linguagem corporal, ela também é muito importante. E aí, eu volto lá. Não só ela. O nosso comportamento, ele diz muito sobre quem nós somos. Quando a gente chega numa estação de trabalho e percebe uma mesa desse jeito, eu conheço alguns que estariam dando chilique aqui. Tipo, meu Deus, que nojo, não é? O comportamento me diz sobre a organização. Já dizem os terapeutas que se você quer uma mente organizada, a sua estação de trabalho, o seu local precisa estar organizado. As pessoas que conseguem manter essa organização visual mais assertiva, elas têm uma facilidade em também organizar os seus pensamentos, organizar a sua metodologia de trabalho, as suas rotinas, os seus protocolos. E o que falar sobre a comunicação? Quantas vezes as pessoas não eram excelentes ao se vestir, excelentes ao se manter confortáveis dentro do trabalho, né? Um comportamento de certa forma adequado, mas quando iam falar, como elas conseguiam machucar as outras, não é? A gente tem a necessidade de interpretar essa comunicação não somente pelas palavras que são ditas, mas também pela nossa capacidade de verbalizar.
As fonoaudiólogas são profissionais que também atuam conosco, porque existem pessoas que são muito impositivas, em que o tom de voz é muito elevado, ou muito agudo, ou muito grave. Tudo isso traz sensações. Ou aquela pessoa que tem aquela voz modulada, sabe? Fala aqui, ó, não sobe nem desce, fala baixinho, mas machuca e magoa tão ou mais. A comunicação também faz parte disso. O que é importante a gente saber é que a nossa imagem e a nossa autoimagem, elas precisam ser olhadas com muito carinho, com muito amor. Outro dia, brincando com uma colega do serviço, com a Jaqueline, da GESM, eu disse para ela: Jaque, me empresta os seus olhos para que eu possa olhar para mim? Porque nós somos os nossos piores algozes. O chicotinho, ó, fica ali. A gente nunca acha que está bom o suficiente. E a Dove, há um tempo atrás, ela fez uma propaganda, né? Fez um videozinho muito interessante e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês agora. Ele vai falar exatamente sobre essa questão da percepção e da autoimagem. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we are. So this is your self-described image? And then somebody else described you and I did this sketch.
this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. That's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. Mm-hmm. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, porque é isso, né? A gente está sempre buscando algo que não está certo. Alguma coisa não está boa. Ou é meu nariz que não combina, ou é o estilo do meu cabelo que não está legal. Ah, eu queria ter uma sobrancelha mais grossa. Ah, eu queria me vestir melhor. A gente vai estar sempre buscando algo para poder justificar quem a gente gostaria de ser. Mas a gente pode ser essa pessoa, não é? Eu tive uma cliente que ela extremamente bonita. Um corpo muito tonificado. Ela é daquele tipo que malha de segunda a segunda. Aquelas que dão ódio na gente, sabe? Que não tem nenhum buraquinho em lugar nenhum. Essa. E ela tinha uma percepção sobre si mesma, uma autoimagem de que ela era obesa. O consultor de imagem, ele promove a gestão da imagem, seja ela pessoal ou profissional, trabalhando esses pilares de comunicação, aparência, de comportamento. Mas existem situações em que nós não temos a possibilidade de trabalhar, que são essas em que ocorrem distúrbios imagéticos. Distúrbios de autoimagem precisam de um acompanhamento terapêutico. Eu gosto muito de ajudar mulheres, porque cada vez que a gente trabalha com alguém que tem ali eu não estou legal, acabei de me separar, preciso me vestir melhor, ou então, Fabi, estou querendo cortar meu cabelo, não sei exatamente o que fazer.
É muito bacana quando a gente consegue trazer à tona aquilo que ela estava buscando e ela se olha no espelho e chora. E eu choro junto, porque é emocionante. É como se fosse uma transformação. A transformação de uma borboleta que saiu do casulo e está linda, maravilhosa. Esses momentos, eles acontecem, eles vão se modificando. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo o que gosta e o que não gosta, mas é preciso que a gente se esforce em se conhecer. Eu vou finalizar hoje trazendo essa frase da Amy Cuddy. Para quem não viu a palestra dela no TED Talks, vale muito a pena, em que ela fala sobre linguagem corporal. Então, a minha porção fisioterapeuta invadindo aqui a consultoria de imagem diz para vocês, segundo ela, que a postura, ela molda não apenas como nos sentimos, mas também a ideia que temos de nós mesmos e da nossa autodescrição. Ou seja, essa autoimagem, ela pode facilitar ou bloquear a nossa capacidade de nos conectarmos com o outro. Que vocês, então, aproveitem, né, para fazer esse exercício de olhar para si com um pouquinho mais de generosidade. Eu deixo aqui todo o meu agradecimento, me coloco super à disposição, caso vocês tenham aí dúvidas, questões, que queiram conversar comigo, e aproveito aqui a oportunidade para divulgar com vocês o meu Instagram, né, as minhas redes sociais, o meu site, fabianagotti.com.br, o Insta é só Fabi Gotti, e eu espero vocês, tá bom? Muito obrigada. Fabi, que fala gostosa. Como é bom ouvir você. Tô vendo que nós estamos em sintonia aí com o Animal Print, né? Não é, doutora? Muito bom. Ouvir sua fala me traz assim a impressão de que a gente precisa ser um pouco menos exigente conosco, né? O vídeo fala exatamente isso, como a gente se vê e como o outro nos vê. Então, é algo que a gente precisa trazer a reflexão mesmo, a autoestima, o autoconhecimento. Eu, até pouco tempo, privilegiava o preto, o branco, o cinza e o marrom. Então, hoje eu tenho revisto meus conceitos, ousado um pouco mais nas estampas, e a gente vai aprendendo a ser mais leve, né? Eu te agradeço muito pelas suas palavras. Se você quiser fazer as últimas considerações, fica à vontade. Então eu vou pegar o Deixa eu tirar aqui, porque está me dando Nós não estamos te ouvindo. Ainda não, Fabi. Gente, ao vivo é assim mesmo. Vamos ver se ela consegue voltar.
Eu caí e voltei. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, pode falar. Deu uma ziquezeira aqui, não sei o que foi, peço perdão, peço desculpas. Ao vivo é assim mesmo, Fabi, pode continuar. Então, doutora Ana Paula, pegando aí o seu gancho, né? Quando você diz, eu sempre gostei muito do branco, do preto, do marrom, agora que eu estou indo um pouquinho para o animal print. Bom, isso já me traz uma mensagem, uma ideia de alguém que tenha uma base ali do estilo numa coisa que seja mais tradicional. Alguém que não seja tão criativo assim, que vai gostar de tons mais neutros, não é? Então, essa abordagem, essa maneira da gente conseguir olhar para o outro e conseguir extrair o melhor do outro, a melhor essência, o seu maior talento, a sua maior força, é isso que faz com que reverbere, inclusive, na sua postura. Então, quando a gente está... quando nós estamos, né, na frente de outras pessoas, e eu falo por mim mesma, que eu fico em bicas aqui, gente, porque morro de nervoso 5 minutos antes, aí depois vai no flow que a gente fala, né? A gente consegue falar, mas essa sensação de não vou dar conta, ela é inerente, todas nós vamos passar por ela. Todo desafio que chega vai, de fato, causar algo em nós. A forma como nós vamos reagir a ele, a forma como nós vamos nos portar diante desses desafios, vão ser as nossas principais características num certo momento. Então, quando eu estou adoecido, o mundo vai ficar cinza, ainda que o dia esteja maravilhoso. Então, esse autocuidado, perceber os nossos limites, perceber quem nós somos, até onde conseguimos ir, não é? É muito importante. Outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho, uma outra colega, e eu falei para ela, eu falei assim, doutora, eu nunca conseguiria ser chefe, líder, o que quer que seja. Eu não tenho perfil, mas eu demorei para poder entender que eu não tenho esse perfil. Por mais que a pessoa fale, Fabi, mas você é tão legal para falar e tal. Sim, mas o meu perfil emocional não cabe. Então, neste momento, eu sei até onde eu posso chegar, até onde eu posso auxiliar, não é? Então, quando a gente começa a se compreender, começa a se entender, a gente começa a trazer isso de dentro para fora. Então, quando a gente fala de melhorar essa autoestima, essa autoimagem, a gente tem duas formas de trabalhar isso. De dentro para fora, que é esse exercício de autoconhecimento, buscando terapias, buscando um aprofundamento, seja na meditação, no que quer que seja, e de fora para dentro, em que você busca por meio do RPG, do Pilates, da ginástica holística, do Reiki e assim por diante. Inclusive, na Subsaúde, a gente tem lá todo um atendimento super espetacular para todos os servidores. Estão todos convidados, né, doutora? É isso aí, Fabi. Muito obrigada, sua palestra foi maravilhosa, sua fala, a gente poderia ficar aqui horas, uma delícia, viu? Agradeço a sua contribuição, essa palestra vai continuar no canal do YouTube da Secretaria de Economia, está gravada, e vocês podem assistir várias vezes, ouvir todas essas considerações que a Fabi fez. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Fabi. Gratidão. Agradeço muito. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.